Quando você pega Janja e Alvorada, que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis de luxo, já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada, 26 milhões de reais. Um tapete de 114 mil reais, 42 mil reais para uma cama, são 200 mil em cortinas. Aí você vai ver, por exemplo, você poderia, Samia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Pessoal, todo mundo já viu que a Esbanja é uma deslumbrada que acha que ganhou um cargo público porque casou com um ex-presidiário. Inclusive, ela é tão sem noção, mas tão sem noção, que mesmo sem ter tido nenhum voto, ela atrapalha a liberdade de expressão dentro do nosso país. Agora mesmo, depois dela voltar da China, que é um país onde não tem liberdade de expressão, é uma ditadura, as pessoas são presas, são mortas por criticar o governo. Você imagina, você ser preso porque você criticou o Lula, você toma uma lapada no rabo. Ai, que delícia! Então, ela disse na entrevista que ela deu agora que se lá na China tem regulação das redes sociais, por que aqui não pode ter regulação das redes sociais? Não é inacreditável uma merda dessas. Aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso? E acreditem, mesmo ela falando todas essas merdas que ela fala, todas as asneiras que ela fala, a feminista, comunista, esquerdista, Samia McLanche Feliz, quer dizer, McLanche Feliz não, é Samia Bonfim, que é do partido do PSOL, esse mesmo partido que fez um projeto de lei para tentar descriminalizar pequenos furtos. O que seria pequenos furtos? Não sei. A pessoa que rouba um ônibus talvez não seja um pequeno furto, né? Mas aí a pessoa que rouba um Celta, por exemplo, talvez seja um pequeno furto. Então, ela é desse partido que tentou passar esse projeto de lei. Só pra vocês terem uma noção, que maravilha, né? Então, ela tentou defender a Janja nesse debate aqui, só que, é claro, ela falhou miseravelmente. A Carol de Tone literalmente detonou a Samia Bonfim e, é claro, colocou ela sem vaselina nesse debate aqui. E a gente vai ver agora os melhores momentos. E antes da gente ver o vídeo, já vai compartilhando esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, já vai compartilhando nas suas redes sociais, para que mais pessoas também possam rir. Eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China. Muitos membros da comitiva falaram que não era um momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. A Janja é tipo aquela sua vizinha fofoqueira, né? Que não sabe o momento de parar de falar. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade. Eu acho que a gente está historicamente acostumado a ver as mulheres, mesmo as primeiras damas, num espaço ou de subordinação ou de um elemento quase que decorativo. Então, qual é o papel que a primeira-dama costumava ter até algum tempo atrás? De trabalhos públicos, organização de festas, trabalhos de assistência. Será que as primeiras damas, elas se comportavam assim porque elas não foram eleitas para absolutamente nada e elas eram apenas as esposas das pessoas que foram eleitas? Será que era por causa disso? Porque a gente está pouco acostumado a ver as mulheres, sejam elas na política ou fora delas, se colocando, opinando, contribuindo. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro estranhamento que se tem com a figura da Janja. Não é estranhamento. As pessoas reclamam porque ela não foi eleita. Será que é difícil entender isso? Porque diferentemente do que se comportou Michele Bolsonaro, por exemplo, ao longo do governo, do antigo governo, ou mesmo da Marcela Temer, que inclusive foi retratada certa vez como bela, recatada do lar, a Janja não se coloca nessa posição. Talvez seja porque ela não é bela. Eu acho que aqui é menos uma discussão do que ela opinou ou não, porque eu acho que podem ter diferentes interpretações, alguém pode concordar, discordar. Mas, sem dúvida, a abordagem que se faz sobre a Janja, ela é mais indisposta, é mais ríspida pelo fato dela se colocar, dela não aceitar uma condição de primeira-dama meramente decorativa. Sério, é de dar vergonha.
Essa mulher aqui, ela é deputada e ela não sabe a função de uma primeira-dama. Olha a função, né, que tem a primeira-dama. A principal função da primeira-dama é atuar como anfitriã do Palácio da Alvorada, organizando e participando de cerimônias e eventos oficiais do Estado, muitas vezes em conjunto com o presidente ou em seu lugar. E as primeiras-damas também podem fazer trabalho voluntário, mas, pelo visto, né, a deputada não sabe disso. Eu acredito que essa definição feita pela AGU, ela é importante porque pode tirar também, dirimir qualquer tipo de dúvida de se ela estaria extrapolando a função dela ou não, o que compete a ela fazer ou não. Agora cabe, dentro daquilo que foi redigido, que se tem ali, que não se extrapole aquilo que está sendo explicitado pelo próprio governo. Gente, eu quero contrapor isso aqui, porque esse papel que eu tenho em mãos é justamente essa instrução normativa da AGU. Ih, ferrou. Deu ruim agora, hein? Foi preciso que a Advocacia Geral da União emitisse uma instrução normativa número 94, agora de abril, justamente para delimitar o papel da primeira-dama, porque realmente está havendo crítica dentro do próprio governo. É ministro se queixando, é pessoas da comitiva se queixando, são excessos que ela está cometendo, com certeza. E aqui eu vou dar outros exemplos, outros números. É lógico, a mulher é uma máquina de falar merda. A Dilma deve ter inveja dela. E comparar com outras primeiras-damas. Então, o AGU teve que falar aqui que o papel dela é representativo simbólico, que ela não pode, não autoriza compromissos formais oficiais, ou seja, ela não tem representação política. Se ela quer esses direitos, ela tem que passar pelo escrutínio público, que eu, deputada Sâmia, passou, e que qualquer pessoa que quer exercer um papel político deve exercer. E aqui eu vou colocar um pouco, então acompanhem essa normativa para vocês terem noção. E eu vou colocar aqui dados oficiais. Se você, por exemplo, for pegar o programa que ela lançou, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Chega a ser irônico, né? A mulher quer combater a fome e a pobreza do mundo, sendo que o marido dela é presidente de um dos países que mais tem fome e pobreza. É irônico, não? Eu quero que vocês digam os números de pessoas atendidas, quantos milhões arrecadados, quantos milhões de pessoas atendidas, e comparar com o trabalho que a Michele Bolsonaro fez, por exemplo. A Michele Bolsonaro fez o programa Pátria Voluntária. Eu tenho aqui o programa Pátria Voluntária. São 300 folhas de prestação de contas. Ela falar em prestações de contas pro PT é tipo alguém falar pro Rubinho Barrichello chegar em primeiro lugar na corrida. Ele nem sabe o que é isso. Foram 4 milhões de pessoas atendidas, 10 milhões de reais de dinheiro privado destinados a pessoas carentes, mais de 20 mil toneladas de alimentos destinados, ou seja, e distribuídos. Então, eu queria saber o que a Janja tem feito, além de utilizar esse programa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza como justificativa para fazer viagens internacionais com uma equipe gigante, com um gabinete paralelo, que isso nem tem previsão legal, isso fere a moralidade, isso fere os princípios da administração pública. Ora, o que ela tem feito? Tem gasto o nosso dinheiro, pô. Para ficar em hotel de luxo fazendo gastança. E vou dar um exemplo. Pega o Palácio da Alvorada. Quando você fala em Palácio da Alvorada, Michele Bolsonaro, o que me faz lembrar? Ela fazia eventos para receber crianças carentes, para receber mulheres, mães solos de pessoas portadoras de deficiência. E fazia eventos para aqueles que mais precisam, para os invisíveis. E agora, quando você pega Janja e Alvorada, que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis de luxo. Já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada, 26 milhões de reais. 26 milhões de reais? Você tem noção do que é isso? Agora, sabe o que é pior? É que é justamente esse pessoal que diz querer ajudar os mais pobres. Mas é justamente essa mesma galera que diz querer ajudar os mais pobres que gasta o dinheiro do mais pobre. Isso, inclusive, fere a lei de licitações. Se você pegar o artigo 20 da lei de licitações, diz lá que é proibido gastar o dinheiro público com itens de luxo. O que o Lula fez para atender os caprichos da Janja, com todo respeito? Sou mulher e tenho local de fala para falar. Ele criou uma instrução normativa para regulamentar o artigo 20 que proíbe itens de luxo para o erário público, para que ela pudesse gastar 26 milhões. E aí você pega e você vê, um tapete de 114 mil reais, 42 mil reais para uma cama, são 200 mil em cortinas. Aí você vai ver, por exemplo, você poderia, Sâmia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Olha a cara dela, ela não sabe se chora ou se corre, né? Se você converter em casas populares,
a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Olha Se você isso, pegar a cara. realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas que não têm casa própria. É muito Então, absurdo. que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui, para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo. Bom, primeiro que eu discordo de que a primeira-dama ou esposas de presidentes ou de políticos devam se conter a um papel que é meramente decorativo. Ela ainda não conseguiu entender que quem tem o cargo, seja legislativo, executivo, é quem concorre e quem ganha. Não é a esposa ou o marido de quem ganhou. Não acredito que a AGU tenha feito essa normatização para reprimir a Janja. Pelo contrário, é justamente para evitar que se tenha questionamentos sobre o que se pode e o que não se pode fazer, que é o que a oposição faz de forma constante. E eu vejo uma contradição forte nesse questionamento à Janja, porque é tão evidente que hoje, por exemplo, o PL do Jair Bolsonaro busca catapultar a figura da Michelle, muito provavelmente como um novo nome presidenciável. A gente sabe que essa discussão vem sendo feita. Então, sim, acreditam no ativo político e na capacidade que uma mulher pode ter socialmente. Não seria ela, muito possivelmente, uma nova candidata se ela não tivesse tido o papel de destaque que teve junto com o Bolsonaro. Ela só esqueceu que a Michelle Bolsonaro ela conseguiu um destaque sem gastar milhões e milhões do contribuinte para poder fazer viagens, sem gastar centenas de reais para poder comprar uma mobília cara para dentro de casa, sem praticamente tomar o lugar do presidente. Ela conseguiu isso fazendo trabalhos sociais. É totalmente diferente. Então é absolutamente contraditório, ou seja, a Janja não pode participar politicamente. Mas por que raios a Michelle Bolsonaro poderia? Cara, não se consegue fazer uma diferenciação lógica, meu Deus. E eu queria lembrar a deputada que citou algumas manchetes, mas tiveram manchetes importantíssimas sobre a Michelle Bolsonaro que a deputada se esqueceu. Por exemplo, quando ela foi identificada como quem recebia os cheques da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ué, se ela recebia, por que ela não está sendo investigada? Por que ela não foi presa? Ou então, quando o Mauro Cid sacava dinheiro na boca do caixa para pagar o cartão, os gastos esbanjados da senhora Michelle Bolsonaro. Engraçado que eles falam isso, mas não tem nenhuma prova, nenhuma investigação. Aí quando você pega o janjômetro e ele mostra que desde 2023 a Janja gasta R$4.000 do contribuinte por hora, aí eles não falam nada. Ou mesmo quando ela se silenciou, porque poderia ter feito uma reprimenda pública às declarações do Bolsonaro, quando ele criticou, chamou a esposa do ex-presidente da França, Macron, de feia. Mas é proibido agora você achar alguém feio? Olha só a foto dessa senhora aqui. Aí, ó, se você falar que ela é bonita, você tá sendo mentiroso. Ou quando ele tratou das meninas venezuelanas aqui em Brasília como se fosse pintou um clima. Assisti uma entrevista da Janja esses dias que disse: quando meu marido faz declarações machistas, debato com ele. Ela se diferenciou e cobrou ele publicamente. A Michelle, muito pelo contrário, se colocou na posição de bela recatada do lar, nunca se diferenciou do Bolsonaro e, ao contrário, reforça o machismo. Então, existe uma contradição. O problema talvez seja que os bolsonaristas não aceitem que as mulheres não são mais submissas, que se querem se colocar na política. E aí dizem, bom, que se candidate. Eu estimulo muito que as mulheres sejam candidatas, mas é fundamental respeitar as regras que garantem mais possibilidade para as mulheres serem candidatas. Porque na primeira oportunidade, votam um projeto que anistia os partidos políticos, por exemplo, que não cumpriram com a cota de tempo de TV e de financiamento de candidaturas femininas. Fraudam, colocam candidatas laranjas. Bom, vá lá, a mulher se candidate, mas na hora que é para garantir as condições reais de disputa, de fato, não vão até as últimas consequências. Então, é um discurso contraditório e também um discurso oportunista, mas as mulheres... Eu acho que mais contraditório é ela levantar esse discurso, sendo que aqui nesse debate tem duas mulheres que são deputadas. Aprenderam a se colocar e, apesar disso,
estão indo além, estão galgando seus espaços e cobrando, inclusive, uma fiscalização para que essas leis possam ser, de fato, garantidas para a nossa participação política. Olha, eu acho que o que credencia Michele Bolsonaro é a postura dela como mulher. Primeiro, que ela sabia o local dela como primeira-dama, como outras primeiras-damas. E aqui quero falar até da própria ex-mulher do presidente Lula. Ela tinha um papel, uma postura também mais reservada, mais discreta e também fazia trabalhos voluntários, como outras primeiras-damas que a gente viu ao longo da história. Então, a Michele, a partir do momento que ela assume um programa de voluntariado, o maior programa de voluntariado do Brasil, consegue ajudar 4 milhões de pessoas, consegue arrecadar mais de 10 milhões de reais de recursos privados para fazer essas políticas públicas voluntárias, no caso, ela faz uma grande mobilização e se destaca por esse trabalho, inclusive das pessoas com doenças raras, com deficiência, e isso, ela é vista hoje como um modelo e como um exemplo nessa luta para dar visibilidade a pessoas que antes não eram respeitadas e valorizadas. É difícil eles conseguirem diferenciarem, né? Uma pessoa que se destaca fazendo trabalho social entre outra pessoa que se destaca gastando o dinheiro da pessoa que precisa do trabalho social. É bem difícil, né? Você vê que é dificuldade. Então, acho que isso a credenciou. Foi o seu gesto, foi a sua postura, enfim. Tanto que as pesquisas estão aí, demonstrando. E eu acredito que é um resultado que ela mesma construiu na sua trajetória e hoje é presidente do partido do PL Mulher e tem um movimento gigante de milhares de mulheres que estão se engajando voluntariamente na política. Então, eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, com o Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda e vou já entregar para a Sami esse relatório, deputada Sami. Você viu que ela não queria pegar, né? Ela ficou sem graça. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode, é uma sugestão até para dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Olha a cara dela. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu falei aqui não é nenhuma defesa a Michele Bolsonaro, são dados de pesquisas, fatos reais que estão surgindo nas pesquisas de opinião popular. Mas eles negam a realidade, não querem nem saber disso. Não é uma opinião da Caroline. O fato é que institutos de pesquisa hoje, uma vez caso que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro. Mas uma vez continuada a inelegibilidade dele até o último momento, espontaneamente ela tem surgido como um nome. E aí a deputada Sema desqualificou ela por causa da formação, porque não tem entendimento em várias áreas, porque qual é a formação dela, etc. Mas o próprio Lula é um líder carismático da esquerda que também é exaltado pela população. E um líder praticamente semi-analfabeto, né? Se não for, parece bastante. E a Michele tem esse carisma e ela está sendo exaltada e está despontando nas pesquisas. Então, o que eu falei aqui com relação a Michele Bolsonaro não é nem a minha opinião pessoal. Acho que ela é gabaritada assim, conheço ela, é um ser humano ímpar, espetacular, tem plenas condições de fazer uma equipe técnica como o Bolsonaro fez para botar o país nos trilhos, mas independente da minha opinião pessoal, as pesquisas estão apontando ela como favorita. Então é muito importante a gente falar que a opinião do povo está aí e foram dados esses que eu trouxe. Olha a carinha dela! Meu Deus do céu! E sabe o que é mais bizarro? É que até agora, o governo Lula, ele bateu recordes de viagens ao exterior. Até agora, foram mais de 45 milhões de reais do nosso dinheiro gastos só com viagens. Agora, o governo Lula quebrou o próprio recorde de liberação de Lei Rouanet para artistas. São mais de 16 bilhões de reais. Agora, a gente teve o escândalo do INSS. Você viu alguém preso? Você viu alguém investigado? Eu não vi. Temos agora a terceira maior taxa de juros do mundo. Alcançamos violência recorde. A Amazônia está queimando mais do que o rabo da Anitta. E mesmo assim, mesmo com isso tudo aqui que eu falei, a preocupação dos deputados de esquerda é o quê? É com o nome da Michele Bolsonaro, que pode vir a se tornar uma candidata a presidente da República. E o mais inacreditável disso tudo é que eles olham o nome dela como um potencial nome e ao invés deles pensarem o que a gente pode fazer para poder conseguir alcançar essa relevância, não, eles não pensam isso não. O que eles fazem? Não, vamos criticar, vamos marretar o nome dela. Olha, aquele ditado, enquanto os cães latem e a caravana passa, nunca foi tão real. Enquanto eles gritam, enquanto eles choram,
a gente faz um belo trabalho, ganha reconhecimento e conseguimos atingir os nossos objetivos. E fica o recado aí pra essa galera. Se for chorar, manda áudio. Comenta aqui embaixo, pessoal, o que vocês têm achado sobre os gastos do Lula e da Janja com o seu dinheiro. O que você tem achado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu like, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas consigam assistir esse vídeo aqui e ter acesso a todas essas informações. Eu espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Chama de mal.